Oi pessoal, esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais intimista, como se você estivesse conversando diretamente comigo. E eu vou contar minha trajetória durante esses 5 anos formada em nutrição. Então, bora lá. Entrei na faculdade em 2018, foi faculdade particular, tá? Entrei aí pelo FIES. E aí, durante esse período, eu tive a oportunidade de fazer monitoria em microbiologia dos alimentos. Então foi uma monitoria remunerada pela faculdade, eu recebi aí R$ 150. Foi durante 3 meses, tá? E posteriormente, já quase lá no finalzinho da faculdade, eu consegui um estágio remunerado pelo programa Partiu Estágio. Quem é da Bahia vai conhecer, ele é um programa em parceria com órgãos públicos, né, do governo do estado, onde eles oferecem vagas de estágio remunerado, né, aí para não só para a área da saúde, mas para diversas áreas também. E aí eles fazem um contrato de 1 ano ou até você colar grau. Como eu não colei grau, eu consegui ficar aí 1 ano. E aí eram 20 horas semanais e recebia R$ 600 por mês, tá? E aí eu fiz estágio num hospital, foram aí um período na nutrição clínica, né, nutrição clínica hospitalar, e um período na unidade de alimentação e nutrição, então foi bastante enriquecedor para mim. E aí, a partir desse momento, finalização desse estágio, eu acreditei que esse estágio seriam portas abertas para mim, tanto para trabalhar no hospital e em outras áreas também, mas não foi bem isso que aconteceu, porque a gente fica muito naquela, acho que um pouco de ilusão de que o estágio remunerado ele sempre vai abrir portas, né? E não é bem assim que acontece, principalmente quando você mora numa cidade de interior. Então eu morava na cidade de interior e aí lá não tinha muitas opções, né? E não é assim da noite pro dia que você resolve se mudar para uma cidade onde você acha que vai conseguir mais possibilidades, né? E aí me formei em 2021 e a partir desse momento começa aquela loucura, né? E aí botei na minha cabeça que queria fazer residência multiprofissional e fui fazer minha primeira prova, que foi no Rio de Janeiro, tá? Pela URJ. E aí, pessoal, se eu tivesse escolhido a área de nutrição e saúde do idoso, eu teria passado, mas eu escolhi o quê? Nutrição clínica, e aí não passei, tá? Acabei não passando, a concorrência foi alta. E aí eu tive aquele primeiro baque, passei ali o ano de 2022 desempregada, né? Camila, você começou os atendimentos na nutrição clínica? Comecei também, mas já vou explicar aí esse período para vocês. E aí nisso eu precisava trabalhar de alguma forma e foquei no online, né? Tinha uma consulta, uma ali, outra ali. Lembrando que, desde quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com nutrição e saúde da mulher. Então, eu nunca fiquei atendendo tudo que vinha pela frente. Ah, nutrição esportiva, pererê, pororô. Eu sempre especifiquei muito, né, o meu nicho. Eu acho que isso ajudou bastante, tá, no futuro, no meu crescimento. E aí fui tentar atender numa clínica particular, via porcentagem, né? Eu ficava com 70% e a clínica com 30%. Só que aí é quando a gente tem aquele baque de que a clínica não vai trazer pacientes pra gente, né? Você que tem que correr atrás dos seus pacientes e a gente fica contando com isso também, que a clínica vai trazer pacientes, né? Então, não é bem assim que acontece e não foi o que aconteceu comigo. Então, logo eu desisti dessa parceria com essa clínica e fui focar só nos meus atendimentos online. Então, eu ainda vivia com a ajuda dos meus pais, tá? É importante dizer que nessa época, por conta da faculdade e tudo mais, eu dividi aluguel com a pessoa e assim fiquei quando eu terminei a faculdade também.
Então, meus pais moravam em outra cidade. Então, eu ainda recebia ajuda dos meus pais e todo o dinheiro que eu ganhava com a nutrição ficava meio tipo como um extra, né? E, gente, tinha mês que eu conseguia fazer R$ 500, tinha mês que não tinha nenhuma consulta, tinha mês, né? A consulta na época eu acho que eu tava cobrando 200, né? Então, eu vivia assim, foi um período de muitas experiências que eu fui buscar fazer cursos de marketing, etc. E isso me ajudou a moldar o que eu sou hoje. Nisso, eu fui fazer mais uma prova de residência em 2022, que foi o ENARE, né? Fui para outra cidade, em Minas, chamada Montes Claros. Nessa época eu morava na Bahia, né? Hoje eu moro em Minas. E aí, você deve estar pensando que eu passei na residência, né? No ENARE, mas não passei não. E aí, mais um fracasso, gente. Eu não consegui passar no ENARE. Comprei cursinho de residência, não consegui passar. Aí bateu aquele baque, né? Mais uma vez. Só que foi a primeira vez que eu fui nessa cidade, Montes Claros. E, tipo, eu amei a cidade. Amei, amei, amei. E eu falei, eu quero morar aqui, eu vou morar aqui. Quero morar aqui, vou morar aqui. E nisso apareceu uma propaganda para mim de um mestrado, né, em Montes Claros, na UFMG, pelo Instituto de Ciências Agrárias, né, do campus Montes Claros. Nisso foi um mês depois que eu tinha feito a prova de residência do ENARE. Fui fazer o processo seletivo para passar nesse mestrado, né? E na primeira tentativa eu não consegui passar. Mas isso foi muito bom porque eu pude entender como é que funciona aí o mundinho dos processos seletivos de faculdades, né? Federais, de faculdades públicas. E aí que eu tive um baque muito grande porque o currículo do pessoal de faculdade pública ele sempre vai ser muito melhor do que o nosso de faculdade particular. Então, eles tinham muitas publicações, né, monitorias, enfim, aquele currículo recheado. E meu currículo não tinha nada, gente. Eu tinha a monitoria, o estágio curricular não contava, tá? Extracurricular não contava. Então, eu tinha que ser muito boa na prova para poder conseguir passar e concorrer com eles. Então, eles lá no último ano de faculdade já sabem como funciona tudo. E para mim foi tudo muito novo. E aí abriram vagas remanescentes para fazer o processo seletivo mais uma vez. E aí foi que eu tentei conseguir passar. Dessa vez eu consegui passar, tirei uma nota excelente na prova, que foi realmente o que fez eu conseguir passar, né? Só que eu cometi um erro muito grande, pessoal. Eu fiz uma mudança de um estado para o outro, da Bahia para Montes Claros, eram cerca de 400 quilômetros de uma cidade para outra. Só que eu tava na esperança e contando em receber a bolsa do mestrado. E eu nunca consegui receber bolsa. Então eu fiz meu mestrado todo sem bolsa, né? Então isso é até bom vocês, né, não ficarem nessa expectativa de bolsa, de mestrado e etc. É sempre uma caixinha de surpresa. Tem vezes que o governo resolve do nada aumentar ali as vagas de bolsa, tem corte de bolsas e etc, etc. Então nunca vá contando com bolsa de nada, né? A não ser que já seja ali certo, você passou a bolsa é sua, né? Então assim, na verdade, quem passasse em primeiro e segundo lugar tinham bolsas garantidas, mas você imagina, um mestrado numa universidade federal somente com 2 bolsas, né? Para 20 pessoas, 20 concorrentes, né? Então, fiz meu mestrado na UFMG em Alimentos e Saúde, estou para finalizar ele. E nesse meio tempo, o meu companheiro, ele formou, né?
E como eu já estava morando em Minas, ele buscou ali empregos na redondeza da cidade onde eu estava e conseguiu achar na cidade que eu estou atualmente. Então, quando eu terminei de fazer tudo o que eu precisava fazer lá em Montes Claros, em relação ao mestrado, eu peguei e vim para essa cidade também, na tentativa de conseguir oportunidades para mim. E aí, hoje eu estou trabalhando na prefeitura como contratada. Apareceu essa oportunidade como nutricionista. Só que não é o meu emprego dos sonhos, né? A Camila, você tem que entender que é seu primeiro emprego. Sim, o vídeo acabou cortando aqui por conta de uma ligação, mas bora lá retornar. Então, não é o meu emprego dos sonhos. Camila, é seu primeiro emprego, você tem que entender que é seu primeiro emprego, etc, etc. Não é meu primeiro emprego, tá? Até acabei esquecendo de falar que nessa minha trajetória, enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu trabalhei numa empresa de bem-estar corporativo, então trabalhei como nutricionista, só que era PJ. Então, quem está aí entrando no mercado de trabalho, hoje em dia as empresas não querem contratar você mais como CLT, querem contratar como PJ. Então, eu usei a PJ do meu companheiro, né? Eles autorizaram, eu recebia por meio da PJ dele, por dias trabalhados. Então, eu trabalhava uma vez no mês, atendia lá 8, 10 pessoas e ganhava R$ 220. Fiquei por 6 meses fazendo esse bico, né? Então, esse foi aí o meu primeiro trabalho mesmo com a nutrição. E aí, aqui, como é que funciona hoje um trabalho como nutricionista clínica, né, na atenção básica de saúde? Trabalho 40 horas, tá? E tem um salário bruto de R$ 2.100. Recebo aí líquido R$ 1.949 e alguns centavos. E para mim isso está sendo muito sofrido porque eu me sinto totalmente desvalorizada, sabe? Como profissional. A gente tem psicólogos, pessoal do serviço social trabalhando 30 horas e ganhando o mesmo valor que eu, né? Então, quais são meus planos agora, né? A partir dos 5 anos de formada. A partir do momento que eu finalizar o meu mestrado, eu quero migrar para a área acadêmica, tá? É uma área que vai ser muito mais rentável para mim futuramente. Aqui onde eu moro, uma cidadezinha bem de interior mesmo, de Minas Gerais, tem uns 5.000 habitantes. Então, a gente pretende, daqui uns 2 anos, sair daqui, tá? E eu quero usar esse trabalho que eu tô atualmente como alavancagem, né, para o meu currículo. Hoje, você ser um professor universitário que já atuou em determinadas áreas faz total diferença no currículo, gente. Então, como é que eu vou dar aula e ensinar algo que eu nunca tive a experiência ali, né? Então, fica algo muito mais fidedigno, né? De prestígio. Então, esse trabalho meu, eu quero que ele seja o temporário mais rápido possível para poder conseguir aí fazer realmente o que eu quero. Então, se você está pensando em fazer entre uma residência e um mestrado, aconselho você fazer um mestrado. Porque a residência você faz ali durante os 2 anos, recebendo a bolsa, né? E depois você fica ao léu se a hospital, a empresa não te contratar. Já o mestrado, ele abre um leque de novas oportunidades de trabalho dentro da nutrição, que é lecionar, né? Então, você tem pontuação a mais em concurso. Se você já for concursado, você ganha a mais pela pós, pelo mestrado, né? Coisa que a residência não tem, né? Então, compensa mais você
ter aí esse trabalho, né? Tirar aí o seu tempo para fazer o mestrado do que uma residência. É isso que eu penso hoje em dia, tá? E ainda bem que eu pensei isso lá atrás. Não fiquei quebrando a cabeça para poder fazer residência, tá? Então, hoje, essa é a minha trajetória aí com 5 anos de formada. Então, eu espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas, tirado aí também um pouquinho da minha vivência para trazer para vocês, né, futuros nutris ou nutris aí que estão perdidos, né, no que fazer. E se você está no emprego ruim, assim como eu, a gente tem que pensar que tudo é passageiro e que a gente tem que correr atrás de fazer sempre o melhor, de estar buscando novas oportunidades, se especializar, se tornar um profissional que o mercado queira contratar. Não adianta você ficar choramingando porque o seu emprego é ruim e etc, e etc. O meu emprego hoje é ruim, mas eu estou fazendo o possível para sair dele. E é isso que importa. Então, já dá o like, curte esse vídeo se você gostou. E eu vou estar começando a falar sobre esse assunto por aqui.